Agora, ainda acompanhando o evento da EQI Vista Lá Fora, nós estamos aqui com um velho conhecido da nossa casa, da nossa programação, William Castro Alves, no Brasil, dando uma entrevista para a BMC News. Muito obrigado pela atenção, estrategista-chefe da Avenue. Will, acho que as perguntas que nós temos sobre a economia norte-americana, elas estão basicamente as mesmas desde o final do ano passado. No entanto, neste começo de ano, nós tivemos dados de emprego muito fortes, nós tivemos alguns dados de inflação acima do esperado para os Estados Unidos e nós retomamos aquela velha discussão se haverá ou não uma recessão nos Estados Unidos e se houver realmente essa possibilidade de uma grande recessão ou uma pequena recessão na economia norte-americana, se ainda vale se posicionar no mercado norte-americano, comprar ações nas bolsas norte-americanas ou até investir no país. Qual que é a sua visão, mesmo em um cenário recessivo, de recessão, mesmo com um pouso suave que nós esperamos, ainda vale investir nos Estados Unidos com essas dúvidas, com essas perspectivas negativas? Bom, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Sempre lembrando, né, os Estados Unidos já passou por diversos momentos de recessão na história, não vai ser a primeira, nem vai ser a última. E o fato de os Estados Unidos eventualmente entrarem numa recessão não quer dizer que você tem que tirar todo o seu dinheiro e jogar o dinheiro para a Colômbia, para a Nigéria, né? Eu sempre falo isso, né? Nada contra esses países, mas é sempre importante você ter uma diversificação geográfica e global, até porque quando a gente fala de Estados Unidos, você está falando do maior mercado do mundo, você tem alternativas de investimento em diversos mercados, em macro trends, né? Ou seja, tendências macro globais. A gente falou aqui em alguns painéis sobre setores específicos de tecnologia que continuam se beneficiando de um trend de envelhecimento da população, por exemplo, ou da necessidade de maior robótica ou de serviços de nuvem ou por aí vai, pensando a médio e longo prazo. A gente hoje vê as maiores taxas de juros nos Estados Unidos, que a gente não vê desde 2007, mais de uma década de juros, assim, um patamar de juros que você não vê há muito tempo e que te permite hoje investir num título de renda fixa nos Estados Unidos e ser bem remunerado ou ser remunerado de uma forma que você não via isso há muito tempo. E eu sempre falo, da mesma forma que o brasileiro investe para ganhar IPCA mais 5, hoje ele consegue investir nos Estados Unidos e ganhar a variação do dólar, porque ele vai estar dolarizado, e ganhar mais 5% também ao ano. Então, acho que, independentemente do cenário de recessão, a gente tem que se aproveitar das alternativas que tem. No momento atual, a renda fixa parece ser a oportunidade mais óbvia pelas taxas de juros mais elevadas e pelo receio que você tem de recessão e o impacto disso em bolsa. Em algum momento, quando a recessão bater, provavelmente as ações vão ter sofrido e aí é o momento eventualmente você migrar, sair um pouco de renda fixa, vir um pouco mais para ações, sempre lembrando e respeitando obviamente o perfil de cada um, né? Maravilha, agora falando de perfil, tem alguns perfis mais arrojados, estão sempre pensando em pegar aquelas ações muito baratas para vendê-las caro. Essa é a grande estratégia do mercado financeiro global, não é uma grande novidade. Período de recessão nos Estados Unidos, normalmente é um período muito complicado. Normalmente as bolsas costumam sofrer com esses períodos de recessão ou pequena recessão técnica, como nós mencionamos. A gente não sabe o que vai acontecer, mas as ações, a renda variável nos Estados Unidos, ela pode ser prejudicada. Para esses investidores mais arrojados, as recessões são um prato cheio para montar portfólio para o longo prazo? Eu acho que esse é o recado. Assim, se houver recessão, né, você tem um gráfico do S&P que compara a performance do S&P e você vê que normalmente as mínimas do S&P são feitas durante a recessão. Então, se de fato a gente ter uma recessão nos Estados Unidos, talvez essa seja a melhor notícia para o investidor mais arrojado que quer montar uma posição, carregar a posição em ações nos Estados Unidos. O que a gente vê hoje em geral do mercado americano é que exageros foram corrigidos, o múltiplo da bolsa americana voltou para uma média longa de 10, 20 anos. A bolsa americana ela ainda parece mais cara do que bolsa de Europa, Japão e bolsa brasileira, por exemplo, até porque tem que ser mais cara mesmo. O perfil de economia é muito diferente do que a economia brasileira. Tem setores de tecnologia, aqui você tem no Brasil mais commodities, bancos, enfim, é uma economia diferente. Mas o fato, assim, de novo, eu acho que se a gente tiver uma recessão que corrija ainda mais os preços das ações, é a melhor notícia para o investidor que pensa a médio e longo prazo, até porque quando a gente olha a história também, a correção pós esses momentos de queda de mercado foi bastante relevante, tá? Mas obviamente que também é sempre difícil acertar timing, aquela coisa toda, e o mercado americano é muito amplo, são 8 mil ativos, é impossível que em 8 mil ativos todos vão sofrer.
Você sempre tem alternativa, sempre tem oportunidade. Você está pescando num aquário gigantesco, que eu acho que esse é o ponto. Independentemente da recessão do momento, vale a pena estudar, vale a pena acompanhar, vale a pena saber mais sobre o mercado americano. Maravilha, esse foi o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Lembrando, o Will participou de um painel aqui no nosso evento, que será exibido, claro, entre os dias 7 e 8 de março. Então, para acompanhar EQI, invista lá fora, o grande evento online e gratuito, claro, da EQI Investimentos.